Muito boa noite a todos que nos assistem, tá? Aqui é o pastor Walter Cunha, comunicando com você a palavra de Deus. Nós estamos dando continuidade aos nossos estudos no livro de Reis. Nós estamos estudando o segundo livro de Reis, tá? Estamos utilizando como texto básico o livro de Donald Wiseman, tá? Da editora Vida Nova. Como o livro de Reis ele está totalmente conectado, né, e com os relatos de crônicas, a gente também está utilizando da mesma coleção, 1ª e 2ª Crônicas de Martin Selman, tá? E isso é muito importante, essas orientações, para que você possa adquirir bons materiais para estudar a palavra de Deus. Nós estamos falando aqui da Bahia. Hoje nós vamos estudar o reinado de Jotão e Acás. Jotão e Acás. Em primeiro lugar, eu quero dizer para você que nós estamos no chamado período do reino dividido. Reina no reino de Israel, chamado Reino do Norte, o rei cujo nome é Peca. No reino do sul vai reinar, assume o trono, Jotão, que era filho do grande rei Uzias. Uzias reinou 52 anos ou 55 aproximados, né, conforme os relatos, e havia uma expectativa muito grande para a sucessão dele. Jotão assume, seu filho assume no lugar. É importante também a gente dizer que, como vocês viram na lição passada, de alguma forma, Jotão já era o corregente do reino do sul, porque seu pai, Uzias, estava muito enfermo. Isso a gente já falou na lição passada. Então, de alguma forma, Jotão já administrava as coisas do reino, até que, de fato e de direito, Uzias veio a falecer. Isso no reino de Judá. A nossa história hoje vai ser contada no reino de Judá, tá certo? No reino de Judá, no reinado de Jotão e Acás. Todos dois vão reinar em Judá, pai e filho agora. Muito bem, é importante também a gente amarrar que nós estamos aí aproximadamente 732 anos antes de Cristo, mais ou menos isso. Essas datas não são muito justas, assim, não. Cada estudioso da Bíblia estabelece datas distintas, mas a média aproximada 732 anos antes de Cristo. É importante também a gente dizer que nós estaremos falando, né, no reinado de Jotão, no capítulo 15 de 2 Reis, capítulo 15, verso 32 a 38. 2 Reis, capítulo 15, verso 32 a 38. Jotão começa a reinar com 25 anos de idade. Ele reina pouco tempo, apenas 16 anos. Ele morre cedo. Importante aqui também no texto, vamos ao texto então, tá? No verso 32, no ano segundo de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, começou a reinar Jotão, filho de Uzias, no reino de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Aí a informação importante que vem agora. Era o nome de sua mãe, Jerusa,
filha de Zadok. A primeira coisa importante disso aí é que não há referência de onde ela era. Geralmente, quando vai falar na mãe de um rei, vai dizer Antônia do reino tal, de tal lugar, da cidade tal. Mas aí chama-se a atenção da descendência, da linhagem dela, chama dizendo que ela é filha de Zadok. Zadok, na verdade, era, vamos chamar assim, a família dos chamados Zadoqueus, né? Que era uma família sacerdotal, era uma família de levitas sacerdotais. Então, o simples fato de citar que ela era filha de Zadok, ou seja, da descendência de Zadok, já identifica ela como sendo judia de Jerusalém, da família levita dos chamados Zadoqueus. Tá bom? Família muito importante dentro da casta sacerdotal de Judá. Mas esse aspecto também da mãe do rei vai ser muito importante. Você pode observar em quase todos os casos em que a mãe não era de Israel ou de Jerusalém, ou não tinha sido israelita, os filhos não prestavam. Os filhos não prestavam, davam problema. Tá? Então, é importante a gente chamar a atenção para este fato. Aqueles reis, eles casavam com várias mulheres. Isso era costume, a poligamia era comum. Fazia parte, muitos desses casamentos, muito mais de acordos políticos, comerciais, do que qualquer outra coisa que você possa passar na sua mente aí, tá? De amor, de sexualidade ou de qualquer outra coisa. Esses casamentos eram muito mais políticos, econômicos, do que de qualquer outra natureza. Então eles casavam com mulheres de tudo quanto era lugar. Tá? E quando o herdeiro do trono vinha de uma dessas que não tinha uma formação e que influenciou na formação, não tinha uma formação com Deus, influenciou na formação dos seus filhos, você vai ver sempre é um desastre. É um desastre. Não foi o caso de Jotão. Não foi o caso de Jotão. Aí você vai para o texto seguinte e lê no verso 34. Fez o que era reto perante o Senhor e em tudo procedeu segundo fizera Uzias seu pai. A consequência. Tá? Aí a gente chama a atenção da influência das mães, da formação feminina no contexto de Israel e no contexto nosso até hoje. Tá? Não tenha dúvida que o poder de influenciar na formação moral e espiritual dos filhos com relação à figura materna é muito forte, né? E em muitos momentos decisivos, para a formação do filho. Então, irmã, já fica com essa lição aí para você. Jotão, conforme os relatos de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 27, 2 Crônicas, capítulo 27, verso 3 e 4, ele vai se destacar como sendo um grande construtor, tá certo? 2 Crônicas 27, verso 3 e 4, vai dizer: edificou a porta de cima da casa do Senhor e também edificou muitas obras sobre o muro de Ofel. Também edificou cidades na região montanhosa de Judá e nos bosques, castelos e torres. 2 Crônicas 27, de 3 a 4. Então, Jotão, destaque para o reinado de Jotão. Um homem temente a Deus, de boa formação, tá? Que foi um grande construtor. Se destacou pelas obras que realizou durante os seus 16 anos de reinado. Mas é um reinado curto,
tá? E a gente poderia ainda destacar que é durante esse período do reinado de Jotão que começa a ser tecida uma aliança entre o rei da Síria, tá? Entre o rei da Síria, o rei Rezim, e o rei de Israel, reino do norte, tá? Peca. Então eles começam essa estranha aliança, tem que chamar de estranha porque eles eram a Síria e o reino de Israel do norte, historicamente foram inimigos. De repente eles começam a se unir exatamente para guerrear contra o reino de Judá. Então, já no reinado de Jotão, desta aliança sírio-israelita contra o reino de Judá. Alguns historiadores dizem o objetivo desta aliança da parte dos sírios era angariar recursos, dinheiro, essa coisa toda, tá? E ocupar algumas cidades do reino de Judá. Da parte do rei Peca de Israel, era na verdade tentar unificar outra vez o reino, colocando ele como rei num novo reino unificado, Israel-Judá. Tá certo? Então, é assim que se coloca. Mas o fato é que essa aliança, durante esse período, não foi avante, né? Algumas pequenas incursões aqui e ali, mas sem grande significado. Jotão faleceu, foi sepultado com todas as honrarias, tá? Reinou 16 anos, foi sepultado com todas as honrarias de rei, no mausoléu dos reis de Judá, sepultado em Jerusalém. Tá bom? Nós então víamos de duas sequências de dois bons reis em Judá, né? Uzias e o seu filho Jotão. Durante o reinado de Uzias e Jotão, há um crescente de construção, de organização do exército e tudo mais. Então, o sucessor do trono natural, com a morte de Jotão, era o seu filho Acás. Esperava-se muito de Acás, apesar de ele ser ainda um tanto quanto jovem. Tinha 20 anos quando Acás assume o trono de Judá. Nós já estamos aí no capítulo 28 de Crônicas e no livro de Reis você está no capítulo de número 16, tá? O reinado de Acás, capítulo de número 16. Então, vamos em frente. Observe, eu chamo a atenção aí para vocês que são estudiosos da Bíblia, que a gente está estudando a Bíblia, tá certo? Então, é para estudar mesmo. Esses vídeos têm esse objetivo. Observe aí que quando começa esse capítulo 16 de 2 Reis, não vai citar, como é de costume, o nome da mãe de Acás. Senão, vejamos. No 17º ano de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acás, filho de Jotão, rei de Judá. Tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto perante o Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai, porque andou no caminho dos reis de Israel, e por aí vai. Mas o que eu quero chamar a atenção nesse momento é que não cita o nome da mãe de Acás. Detalhe, tá certo? Aí quando não cita, irmão, se quando cita e diz que é de um outro reino, já é um desastre. Quando não cita, o desastre ainda é maior, tá? Então, o cronista
aí do texto de 2 Reis e também lá de Crônicas, que são distintos, né, não relata este fato. E isso denota que muito provavelmente não era uma pessoa ligada ao reino de Israel, nem de Judá, e com certeza era alguém que não temia a Deus e, consequentemente, vai ter um filho desastrado que nem Acás. O reino de Acás é um desastre total. Bom, então vamos para esse reino desastrado de Acás. Acás, ele vai se destacar negativamente. Ele foi mal. Não, ele não foi mal, ele foi muito mal. Ele foi péssimo rei. Tá? Inclusive, quando eu digo péssimo rei, eu não quero me referir somente ao aspecto da espiritualidade, né? Mas ele foi mal politicamente, ele foi mal economicamente, socialmente, moral, espiritual, um desastre o reino de Acás. Se não, vejamos, vamos lá comigo, tá? Vamos começar. Acás, verso 3 do capítulo 16 de 2 Reis. Porque andou no caminho dos reis de Israel e até queimou a seu filho como sacrifício, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos, nos outeiros, como também debaixo de toda árvore frondosa. E no relato de Crônicas, ainda detalha mais um vale de Rimó e uma série de pecados que Acás cometeu. Acás tinha uma religiosidade sincrética. Que é isso, pastor? É aquela religiosidade daquele sujeito em que ele esboça um temor a Deus, uma postura religiosa, mas ao mesmo tempo ele pega elementos das mais diversas religiões e mistura naquele culto, naquela miscigenação sincrética, como a gente chama, da religiosidade de Acás. Muita coisa parecida com o que a gente tem visto nos nossos dias. Tá? Este sincretismo, esta mistura completa de diversos princípios de diversas religiões dentro da igreja evangélica. Tá? E não é apenas o aspecto doutrinário, é também o aspecto moral pervertido que mistura tudo dentro das nossa realidade evangélica. E a gente está caminhando por este evangelho de Acás. Cuidado com o evangelho de Acás, viu? É mistura pura. Mas eu quero lhe chamar a atenção porque Acás extrapola. Em vários textos tem reis que fazem isso. Mas oferecer seus filhos como sacrifício a um Deus pagão era de uma blasfêmia contra Deus, era de uma ofensa, era de uma decadência incomparável. E Acás fez isso. Eu chamo a atenção de você para o seguinte: tinha uma entidade cananeia chamada Moloque. Moloque era um ídolo feito de chapas de bronze, e ele era oco por dentro. Era posto num alto, geralmente num outeiro, num pequeno monte, né? E ali eles colocavam carvão dentro do Moloque, na base dele, do altar, e aquele fogo, o calor adentrava na imagem de Moloque e ele ficava rubro, né? Ficava rubro, vermelho, né? E então os braços de Moloque eram nessa posição, tinham 2 chifres,
tá? E tinha os braços assim. Aí eles pegavam as crianças, geralmente pequenas, e eram oferecidas em sacrifícios ainda viva, colocada ali dentro dos braços de Moloque. E a criança ardia e queimava e morria queimada, presa aqui dentro dos braços de Moloque. Era uma ação terrível, era uma ação destrutiva, inimaginável. E Acais desceu a esse ponto. Nos nossos dias, eu quero chamar a atenção de você, porque tem muita gente colocando seus filhos no braço de Moloque. Como assim, pastor? Ah, tem sim. Tem muitos ídolos também, hoje, na televisão, na sociedade, em que os nossos filhos têm se deleitado nisso, têm tido prazer nestas coisas e têm se deixado levar. E não são poucos os próprios pais que conduzem os seus filhos para esses caminhos tortuosos, aos quais nós chamamos braços de Moloque. Braços de Moloque. Tá certo? Então você que é pai, não canse de chamar seu filho a atenção. Mesmo que ele não goste, cumpra seu papel de pai e de mãe, tá? Para que você tenha a sua consciência tranquila de que você cumpriu o seu papel. Tá? Não entregue seus filhos nos braços dos Moloques dos nossos dias. Amém. Bom, aí, amados irmãos, o Acais, que era um caso sério, tá? Nesse período começa aquilo que eu te falei, que lá no reinado de Jotão havia começado a aliança entre a Síria e o reino de Israel, agora se intensificou. E eles começam as primeiras incursões contra o reino de Judá, onde Acais reina. O exército de Israel e da Síria invadiram o reino de Judá, parte dele. Atacou várias cidades e no relato de 2 Crônicas, capítulo 28, tá certo? Capítulo 28, tem uma história interessante. Acais sofre uma derrota, muito provavelmente de algumas cidades de porte menor, mas o que é que faz os sírios e o reino, sobretudo o reino de Israel, cuja capital era Samaria? Tem aí no relato do capítulo de Crônicas, capítulo 28, do verso 5 até o verso 15, do 5 ao 15, relata o seguinte, vou ler só um pedacinho e depois a gente retoma para cá. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era... estou no lugar errado. Pelo que o Senhor, seu Deus, o entregou nas mãos do rei dos sírios, os quais o derrotaram e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos que trouxeram a Damasco. Também foi entregue nas mãos do rei de Israel, o qual lhe infligiu grande derrota. Tá? Aí eu quero pular. Os filhos de Israel, verso 8. Os filhos de Israel levaram presos de Judá, seu povo irmão, 200.000 mulheres, filhos e filhas, jovens, mulheres e jovens, e saquearam deles grande despojo e o trouxeram a Samaria. Bom, uma parte foi levado lá para Damasco, que os sírios levaram, que estavam em aliança. Outra parte foi levado para Samaria, parece a maior parte. Esse povo estava sendo levado para servirem de escravos lá em Samaria. Na grande maioria, mulheres e jovens, tanto homens quanto mulheres.
vai se aproximando de Samaria, esta multidão amarrada de corda, tocada, empurrada para lá. Eis que o Senhor levanta um profeta, e eu chamo a atenção de você porque ele não é muito conhecido, no verso 9, mas estava ali um profeta do Senhor cujo nome era Obed, o qual saiu ao encontro do exército que vinha para Samaria e lhes disse: a ira do Senhor se levantou contra Judá, mas o que vocês querem fazer é um abuso contra o Senhor. Lembrem-se que estes que vocês estão trazendo cativos são teus irmãos. São teus irmãos. E cria um impasse. Olha que era uma multidão, fala aí de 250 mil pessoas. Era uma multidão. Cria-se um impasse. A palavra de um homem só para o exército e para todos aqueles que estavam sendo conduzidos. Mas não era um homem qualquer, era um homem de Deus. Era o profeta Obed. Eu já disse para vocês que, no que pese, esse ser um período de bastante decadência moral, espiritual, tudo, foi um período extremamente fértil da parte da palavra profética. Esse é o período em que viveu Isaías, que viveu Oséias, que viveu Amós, que viveu esse Obed e tantos outros. É nesse período que eles viveram. O fato é que esse profeta Obed dá esta palavra e eles continuam a caminhada. Mas quando chega perto de Samaria, a população de lá, a notícia já tinha corrido de que o profeta Obed tinha falado. E o povo rejeita receber aquele povo todo como escravo. E é interessante, né? Todo mundo é libertado, mas não é apenas libertado. Olha só, verso 15, verso 14. Então, os homens armados deixaram os presos e o despojo diante dos príncipes e de toda a congregação. Homens foram designados nominalmente, os quais se levantaram e tomaram os cativos e do despojo vestiram a todos os que estavam nus. Tinha um bocado de gente que estava nua. Eles vestiram, pegaram, botaram para vestir, vestiram-nos, calçaram, lhes deram de comer e de beber, os ungiram. A todos os que por fracos não podiam andar, levaram sobre jumentos até Jericó, a cidade das palmeiras, que era um oásis. Tá? E seus irmãos, e então voltaram para Samaria. Você vê como Deus mudou a sorte daquele povo que estava sendo levado cativo pela palavra de um homem só. Tá? Um homem de Deus faz a diferença na história. Tá certo? É essa mensagem que eu quero deixar para você. Um homem de Deus sozinho faz a diferença na história. Tá? E ele fez. Obed, um homem de Deus. Vamos mais para frente, porque ainda tem mais uma outra lição importante da vida do reinado de Acás. Bom, no reinado de Acás, ele se prepara então para um novo ataque que poderia acontecer. Segundo Reis, capítulo 16, verso 7 a 8. Segundo Reis, capítulo 16, verso 7 e verso 8. Naquele tempo, Rezim, rei da Síria, restituiu Elade à Síria e lançou fora dela os judeus. Os sírios vieram a Elade e ficaram habitando ali até o dia de hoje. Acás, verso 7, enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Síria, dizendo: eu sou teu servo e teu filho,
sobe e livra-me do poder do rei da Síria e do poder de Israel, que se levantaram contra mim. Na verdade, Acaz era muito sagaz, tá certo? E ele, percebendo que não tinha condição de vencer, já tinha sofrido esta derrota que eu falei antes, né? E com medo de vir um novo ataque, ele então faz uma aliança com o reino mais poderoso que havia naquele seu tempo, que era o reino da Assíria. Não sabia ele com que casa de moribundo ele estava mexendo. Tá? Então ele vai, manda mensageiros para a Síria, a Tiglat-Pileser, tá? E pede ajuda a ele. Tiglat-Pileser exige um pagamento primeiro em dinheiro, em riqueza. Então tomou Acaz, verso 8, a prata e o ouro que se acharam na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, e mandou de presente para o rei da Assíria. Presente aí, que você bota entre aspas, né? Que dali era, na verdade, a compra da confiança para poder ele vir em socorro dele. O rei da Assíria lhe deu ouvidos, subiu contra Damasco. Damasco era a capital da Síria. Síria, tá? Invade Damasco, invade o reino da Síria e domina os sírios. A Assíria domina os sírios e derrota o Rezim. Inclusive, Tiglat-Pileser mandou matar Rezim, rei da Síria. Bom, quando essa notícia chega em Judá, aí Acaz está feliz da vida. Pronto, consegui o meu intento, né? Mas não sabia ele que aquele primeiro contato dele com os assírios determinaria no futuro uma derrota muito grande, tanto para eles quanto depois para o próprio reino de Israel. Mas eu quero lhe chamar a atenção que é nesse período que Isaías protesta com Acaz contra isso. Isaías, no capítulo 1, veja aí rapidamente comigo, vamos lá no profeta Isaías, né? Isaías, no capítulo 1 de Isaías, deixa eu ver aqui, tá? Isaías faz parte desse período. No verso Isaías capítulo 1, de 1 a 7. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e de Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acaz, Ezequias, reis de Judá. Esse é o período em que Isaías vive, ou seja, no mesmo período em que Acaz vive. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Aí você começa a entender, né? O boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para trás. Porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã. São feridas, contusões, chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo. A vossa lavoura os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha
devastada, como numa subversão de estranhos. E aí você vai ler. Tudo isso, irmãos, que Isaías está aí falando, está acontecendo exatamente nesse período de Acaz. Tá? É uma situação desse tipo aí, em que eles vão buscar auxílio nos sírios, nos assírios, melhor dizendo. Enquanto isso demonstra o como eles estão longe do propósito de Deus. Mas você acha que Acaz acabou aí? Não, Acaz ainda vai fazer pior. Mesmo depois que os profetas falam. Obed falou, Oséias falou, Amós falou, Isaías falou. Aí vê o que ele apronta para a gente finalizar. Tá? Voltemos a 2 Reis, capítulo 16. Tá? Capítulo 16, verso 10. Então o rei Acaz foi a Damasco, encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria. Quando ele soube que Tiglat-Pileser houvera derrotado os sírios, ele então foi para lá, para saudar Tiglat-Pileser e tal, essa coisa toda. Agora veja só a mentalidade de Acaz. Chegou lá em Damasco, vendo ali um altar, enviou dele ao sacerdote Urias a planta daquele altar, o projeto daquele altar e o modelo, segundo toda a sua obra. Pegou um dos seus emissários, mandou desenhar tudo aquilo que ele estava vendo do altar lá de Damasco, dos sírios que haviam sido derrotados. Era um altar ao deus sírio lá, tá? Provavelmente Astarote ou algum outro deus lá sírio. Haddad, talvez Haddad. E Haddad, o deus Haddad, que tinha como sua esposa Astarote. Então, muito provavelmente, ele viu aquele altar, achou bonito, mandou copiar e mandou para o sacerdote Urias, lá em Jerusalém. O que eu acho impressionante nessa história é que ele está pegando um altar de ídolo e levando a cópia para lá, para Jerusalém. Ele ainda continuou lá em Damasco e o mensageiro volta. Verso 11. Urias, o sacerdote, edificou um altar segundo tudo que rei Acaz tinha ordenado de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias antes que o rei Acaz viesse de Damasco. Olha a pressa que esse Urias teve. E aí também você começa a perceber a decadência moral também dos sacerdotes. Porque em outros tempos, esses sacerdotes jamais se curvariam a fazer uma cópia de um altar copiado lá dos ídolos de Damasco para fazer no templo do Senhor, na frente lateral, na verdade, do templo do Senhor. Amados irmãos, mas nos nossos dias tem muitos sacerdotes também que estão fazendo o que o rei manda, atrás dos poderosos. Eles largam Deus e vão servir aos poderosos, aquele que está em eminência de cargos políticos e por aí vai. Infelizmente, os sacerdotes em muitos momentos têm feito isso e Deus não se agrada disso. Nós precisamos nos manter na posição para o qual o Senhor nos chamou, tá certo? Com isso aqui eu não estou pregando desobediência civil, não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo que aquilo que é certo, não há problema em ser feito. Aquilo que é errado, é preciso ser voz como voz de Isaías. É preciso ser voz como a voz de Obed, com a voz de Oséias. E dizer, rei, está errado, eu não vou fazer o teu projeto. O teu projeto não se encaixa no projeto de Deus. Acaz trouxe um projeto de um altar do mundo para colocar dentro
da casa do Senhor. E o sacerdote concordou e fez. Aí você imagina o nível espiritual e a subserviência deste sacerdote. E fez com pressa. Antes mesmo que Acais retornasse de Damasco, ele já tinha construído o altar, já tinha juntado tudo, estava lá, tudo construído. Cuidado com esse tipo de altar, viu? Outras lições vocês vão tirando aí para você. O fato é que Acais então chega, e para surpresa do próprio Acais, ele já encontra o altar todo pronto lá. Aí você imagina o que é que Acais vai fazer? Está pronto? Está pouco? Tem mais. Acais então ofereceu sacrifício, verso 12, verso 13. Queimou o seu holocausto e a sua oferta de manjares, derramou a sua libação e aspergiu o sangue das suas ofertas pacíficas naquele altar, na cópia que ele trouxe lá de Damasco. Porém, o altar de bronze que estava perante o Senhor, o altar de bronze era o altar que tinha sido feito nos tempos de Salomão. Era o altar em que se oferecia os sacrifícios a Deus. Sabe o que foi que ele fez? Retirou ele de diante da casa do Senhor e o pôs ao lado do seu altar. Arrancou, mandou quebrar, tirou tudo da frente da casa do Senhor e levou lá para o canto. E disse, olha, de agora em diante, todo sacrifício será feito no altar que eu trouxe de Damasco, do projeto que eu trouxe de Damasco. E o altar de bronze vai ficar no canto, lá, esperando ver outra deliberação minha a respeito dele. Né? No verso 15 vai dizer aí, porém o altar de bronze, finalizando o verso 15, porém o altar de bronze ficará para minha deliberação posterior, né? Depois eu vou dizer o que vamos fazer com ele. Amados irmãos, no Novo Testamento vai nos ensinar que nós somos o altar de Deus. E nós não podemos trocar este altar do Senhor por um altar novo que a gente viu ali. Por mais bonito que seja, por mais impressionante, o altar de Damasco era bonito, era impressionante, tá? O projeto dele. E então encheu os olhos e a vista de Acais. O altar do Senhor era mais simples, feito de bronze, mas ele queria um negócio sofisticado. Cuidado com esse sofisticado, tá certo? Quando você coloca a simplicidade do Senhor, a humildade do Senhor, tira da frente da sua vida, do templo da sua vida, e coloca para o lado e comece a dar prioridade a estas coisas, você está atraindo para si o mal. Você está atraindo para si aquilo que não agrada a Deus. E foi exatamente isso que Acais e os sacerdotes fizeram. E, em consequência disso, Acais vai se tornar um desastre completo. Ele já vinha descendo a ladeira, terminou de afundar a partir daí. Acais fez todas essas bobageiras todas em 16 anos. Foram 16 anos de desastre. Tudo aquilo que Uzias, em 52 anos, e mais Jotão, nos seus 16 anos, construiu, Acais conseguiu derrotar, destruir em 16 anos somente. Tá? E depois, o texto não vai dizer exatamente porquê, mas a gente sabe que ele era mau aos olhos do Senhor. Ele morre ainda jovem, tá? Com aproximadamente 36 anos de idade, Acais vem a falecer. E é interessante, a gente chama a atenção, é que ele não foi sepultado com as honras de um rei nobre, né? Não foi. Então,
não foi colocado junto com os reis no mausoléu lá dos grandes reis. Tá? E assim finda a história de Acás. Um rei fraco, moralmente caído, que trocou o altar do Senhor pelo altar que ele achou em Damasco. Cuidado com o projeto de Damasco para a sua vida. Deus não se agrada disso. Cuidado com o projeto que o mundo lhe oferece. Pode ser muito bonito, mas o fim dele é de perdição. Que Deus nos abençoe, nos faça compreender melhor a sua palavra, para a glória dele mesmo. Amém e amém.